Sim. Sim. Então tá, boa noite, pessoal. Hoje é dia 4 de agosto, né? De 22. Hoje é a nossa primeira aula, né, de avaliação econômica e saúde. Essa aula está sendo gravada, né? E vai ser disponibilizada para vocês na nossa pasta no Moodle e no canal do professor, né? Então, essa cadeira começa falando justamente de tecnologia. A gente já abordou um pouco, né, do que é tecnologia, né? Em outras cadeiras vocês discutem muito o que é tecnologia, né? Tecnologia, né, são habilidades, são conhecimentos tanto teóricos quanto práticos, né? São utilizados por empresas, organizações, né, com o propósito de produzir, né, vender produtos e serviços. Na área da saúde, né, um medicamento é uma tecnologia, uma vacina, né, é uma tecnologia. Olha a corrida que foi durante a Covid para a produção da vacina contra a Covid, né? E aí claramente a gente viu que a Pfizer, principalmente a Pfizer, foi vitoriosa nessa corrida, né? Foi, digamos assim, a vacina que teve maior aceitação, teve maior grau de eficácia, teve um menor número de reações adversas, né? Mas aí tu tem órteses, próteses, sistemas organizacionais de apoio na área da saúde, terapêuticas, tudo isso, né, pode ser considerado uma tecnologia em saúde, né? Então, procedimentos médicos cirúrgicos, procedimentos de apoio, conjunto de conhecimentos, né, pelos provedores de saúde, tá? Tudo isso pode ser considerado formas de tecnologias em saúde. Aqui, né, entra uma questão, né? Incorporar uma tecnologia em saúde é uma decisão muito difícil, né, pessoal? Porque toda vez que eu incorporo uma tecnologia em saúde, como eu falei para vocês, eu enfrento um trade-off. Via de regra, uma tecnologia nova, ela é mais eficaz, porém, ela também tem um custo mais alto. Tá? Então, a escolha de incorporar uma nova tecnologia de saúde implica numa decisão difícil, né? Porque vai resultar, né, uma melhores índices, por exemplo, na redução da morbidade, na redução da mortalidade, na reação dos efeitos colaterais de um tratamento, porém também vai estabelecer pressões maiores sobre o sistema de saúde, sobre o orçamento de saúde. Então, o gestor em saúde, o profissional em saúde, o administrador em saúde, ele fica diante de um dilema, né? O que fazer? E é para isso que existe essa cadeira. Essa cadeira justamente vai fornecer ferramentas, vai fornecer instrumentos que vão ajudar no processo de escolha, de substituição ou não de uma tecnologia vigente por uma nova tecnologia. Tá? E, como eu falei para vocês, né, uma nova tecnologia vem substituir, em geral, uma tecnologia já existente. A área da saúde, criação de novos cursos, tudo isso já foi comentado. Tá? Então, quando tu incorpora uma tecnologia em saúde, tu tem grandes efeitos sobre a área da saúde, né? Sobre a gestão da saúde. Né? Uma nova tecnologia exige modificações no diagnóstico, na terapêutica, transformações na relação médico-paciente. Né? A gente falou agora há pouco, né, como é que era a relação há 20, 30, 40 anos atrás, né? E hoje em dia é uma relação muito mais impessoal, né? A própria tecnologia implica isso, né? O médico, ele diante do diagnóstico, né, ele tem, digamos assim, outro tipo de relação, uma modificação nessa relação com o paciente, né? Evidentemente, com uma nova tecnologia, por exemplo, a robótica, o uso de
tecnologias avançadíssimas de vídeo, né, técnicas de vídeo, né, como é que é vídeo, agora me esqueci o termo, mas né, Videolaparoscopia. vídeo laparoscopia, ou seja, o uso né, de micro equipamentos, de equipamentos com um grau de precisão muito grande, né, que exige, por exemplo, do médico e do profissional, né, do profissional que vai fazer a cirurgia, não só do médico, do anestesista, do enfermeiro, né, que vai dar o suporte, né, exige uma mudança no processo de trabalho, na formação desse profissional, né? E evidentemente que essa incorporação vai alterar os custos, via de regra aumenta os custos, aumentar os custos, vai exigir formação e reciclagem dos profissionais da área da saúde, vai exigir um novo arcabouço legal, né? Um novo arcabouço legal, né? Que vai entrar com questões éticas, com questões né, de segurança do uso dessa tecnologia, controle, regulamentação e a certificação, né? O papel da agência, né, de certificação do Ministério da Saúde para certificar o uso dessas novas tecnologias. Aqui, né, princípios da avaliação, evidência global, aconselhamento nacional, implantação nacional e local. Aqui, a gente... Lembrando que esse material está à disposição de vocês no Moodle, tá? Aqui tu tem níveis de gestão, macro gestão, meso gestão, né? Gestão clínica, oferta de medicamentos, especificamente na Política Nacional de Medicamentos, né? Tu tem ali os níveis de gestão no eixo vertical e as instâncias provedoras, né, dessa tecnologia, desse recurso. E aí tu tem o papel, né, da Anvisa, na questão da Política Nacional de Medicamentos, tem o papel das secretarias, né, estaduais em saúde, e tu tem o papel também dos hospitais, né, da atenção básica no uso, na aplicação da Política Nacional de Saúde, de medicamentos, desculpe. Aqui, ó, espectro de tecnologia, isso aqui é bem interessante, né? Quando a gente fala em tecnologia de saúde, né? Tu tem as chamadas tecnologias biomédicas, tá? Que basicamente é o medicamento, é o equipamento, é a órtese, é a prótese, né? A gente chama isso de tecnologia biomédica. Se a gente considerar, além de medicamentos e equipamentos, os procedimentos, os sistemas de suporte organizacional, tá? Tu vai ter, né, tanto na área da saúde quanto fora do setor de saúde, tu vai ter a chamada tecnologia, né, voltada para a atenção básica, né, para baixa complexidade, chamada também de tecnologia de atenção à saúde. Evidentemente que a tecnologia vinculada à área de alta complexidade, né, a área de tratamentos intensivos, né, UTIs, né, são tecnologias muito mais caras e a incorporação, a substituição ou até mesmo a complementação de uma tecnologia já existente exige, né, critérios, exige estudos, análises bem profundas, né, para tomada de decisão. Aqui, né, a classificação das tecnologias segundo a natureza física, né, material, né, então tu tem drogas, fármacos, equipamentos na área da odontologia, médico, procedimentos, né, sistema de apoio, sistemas organizacionais, né. Tu pode ter segundo os propósitos, tu pode ter uma classificação das tecnologias segundo os propósitos do profissional em saúde, né. A gente também comentou um pouquinho isso, né. Uma tecnologia em saúde pode ser preventiva, né? Ou seja, é aquela tecnologia para prevenir, para prevenir a ocorrência de doenças, para reduzir o risco de ocorrência ou limitar a extensão ou sequelas, por exemplo,
a instalação de um marca-passo, tá? A instalação de um stent, né, que é aquela molinha que vai evitar a ocorrência de um ataque cardíaco, tá? Ou até mesmo medicamento para hipertensão, né, para controle da hipertensão. Tu pode também ter uma tecnologia chamada de screening, né, que é aquela tecnologia de detecção da doença, né, da anormalidade, tá? Principalmente quando tem fatores de risco em pessoas assintomáticas, né? Então, essa tecnologia ela permite detectar doenças que não seriam possíveis sem porque elas são, na maior parte das vezes, assintomáticas. Tem também as chamadas tecnologias diagnósticas, né? Essa aí identifica as causas, a natureza, né? A extensão da doença, né? O estágio ou estádio da doença, tá? As tecnologias terapêuticas, né? Que tem como objetivo melhorar ou manter o estado de saúde, evitar a deterioração do paciente, né? Manter a qualidade mínima de vida do paciente, fornecer, né, numa fase terminal, fornecer paliativos, fornecer medicamentos para o paciente ter um encerramento da sua vida de forma com alguma qualidade. E por fim também a gente também pode chamar de tecnologias, né, reabilitativas, né, que justamente tem essa função, né? Por exemplo, fisioterapia, né, procedimentos, né, na área de fisioterápica, né, de restaurar, manter ou melhorar a função de pessoas com alguma incapacidade física ou mental, né, tratamento, né, com alguns medicamentos para problemas de esquizofrenia, de mal de Alzheimer, né, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. E pode ainda ter a classificação das tecnologias segundo a complexidade tecnológica, né? Tu pode basicamente ter chamadas tecnologias de alta tecnologia, né? E as tecnologias chamadas de tecnologias intensivas e as tecnologias não intensivas, né? Evidentemente, quanto mais intensivo para essa tecnologia, maior é o custo, maior é o impacto que ela tem sobre o orçamento público, sobre o orçamento das famílias. Aqui também outro tipo de classificação das tecnologias, né? Pode ser tecnologia dura, tecnologia leve, né? A dura seria equipamentos, máquinas, né? A leve seria as relações interpessoais, né? A forma de acolhimento, a forma de acompanhamento do paciente, né? De, 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 de relação do paciente com os profissionais, por exemplo, com o programa, com as pessoas que atendem um programa, por exemplo, de controle de prevenção ou do tabagismo, do uso de drogas em jovens, né? E a tecnologia leve e dura que contempla, né, o conhecimento formal, profissional, os saberes estruturados, organizados e normalizados. Bom, aqui, ó, interessante também, a gente já falou um pouco na aula hoje, né, sobre o chamado ciclo de vida da tecnologia, né? Ela é um pouquinho diferente na área na área em geral, né? Tu tem a tecnologia de um bem ou serviço, o desenvolvimento da tecnologia de um bem ou serviço é um pouquinho diferente do desenvolvimento de uma tecnologia em saúde. Então, no caso da saúde, tem a chamada pesquisa básica, pesquisa aplicada, né? E aí tu tem o uso em animais, né? Geralmente ratos, coelhos, por aí vai. Né? E depois tem o uso em seres humanos, né? A famosa, os chamados ensaios clínicos, né? Esses ensaios clínicos envolvem geralmente a divisão de dois grupos de pacientes, o grupo de controle e o grupo de tratamento. Né? Depois a realização de testes clínicos, a aprovação, né, desses testes clínicos, a adoção inicial, a prática e a difusão da tecnologia. Né? Sendo que na difusão tu tem 3 fases.
a adoção dessa tecnologia, o uso intensivo dela e a obsolescência. Aqui, né, desenvolvimento e difusão de uma tecnologia, você tem ali inovação, difusão inicial, né, a incorporação dela, né, sei lá, pelo plano de saúde, pelo sistema público de saúde, a sua ampla utilização e, por fim, a sua obsolescência. Aqui, ó, talvez seja o melhor gráfico que explique o ciclo de tecnologia em saúde. Olhando, está todo mundo em aula, está todo mundo dormindo ou está todo mundo acordado? Estamos aqui. Estamos tá. aqui. Quem é que me explica esse gráfico? Esse gráfico tem uma particularidade muito interessante. Quem é que consegue me explicar essa particularidade, olhando para o gráfico? Vamos ver quem é que consegue. É o uso das tecnologias de acordo com o tempo da idade das pessoas? Porque quanto mais velho, mais necessita de tecnologias médicas? Não é bem isso. Ana, dá uma olhadinha numa coisa ali no gráfico. Tá? Percebe uma coisa? Que no início ele tem uma linha reta. Sim. Ele demora para ser incorporado, o que observa é o seguinte, eu estou passando o mouse aqui, né, Ana? Tá enxergando? Sim. Observa que aqui tem uma linha de tempo, né? Time, né? Uhum. E aqui no eixo vertical tem a extensão do uso humano, não é isso? Isso. Se tu pensar uma tecnologia, por exemplo, uma televisão, um celular novo lá da Apple, um lançamento. Aliás, por exemplo, a Apple lança todo ano uma tecnologia nova, não é mesmo? Sim. Entendi. O Apple 24, o Apple 29B, sei lá o quê. Quanto é que tá? Qual é o número de Apple que já está? Alguém sabe? Eu sei que estava em 12. Está mais do que 12 já? Eu acho que é o 12 ou 13, eu não sei. Acho que já é o 13 já. Eu não sei. É o 13. Mas observe que no caso da área da saúde, diferentemente da maioria das tecnologias não vinculadas à saúde, olha o tempo que se tem, ó. O que tu tem? Pesquisa básica. Isso é a pesquisa básica, depois a aplicada, sim. Depois desenvolvimento de metas, depois o uso, estudo, investigação clínica, né, e testes chamados ensaios clínicos, né, clinical trials, que é ensaios clínicos, né, o uso em seres humanos. E aqui, durante esse período, a maior parte das pesquisas de desenvolvimento falham, né? Só quando realmente elas se tornam bem-sucedidas, que tem uma inovação, e a partir daí, realmente, que ela levanta a curva. Ó, e começa o uso da extensão humana, né? O uso por parte dos indivíduos, dos pacientes, né? E aí tu tem, né, a primeira adoção, né, a difusão, né, crescimento em taxas crescentes aqui, ó, tu vê o grau aqui, o ângulo da curva, tu vê que primeiro ele cresce a taxas crescentes, depois ele vai crescendo a taxa decrescente até atingir uma obsolescência, né? Dependendo da tecnologia de saúde, essa obsolescência, ó, é muito rápida, né? Ela é rapidamente descartada como tecnologia em saúde e substituída por uma tecnologia mais moderna. Agora, outras não, né? Outras continuam tendo uso, mesmo sendo tecnologias mais antigas, como, por exemplo, o raio-x. Entenderam? Sim, sim. Sim. É um pouquinho diferente, né? De uma tecnologia, né? No desenvolvimento de um produto, sei lá, de uma televisão, de um celular, assim por diante. Esse é o grande problema além de ter um tempo. E aí entra uma questão, né? Por isso que, né, o pessoal aí que critica
né, a questão da vacina da Covid, não é o meu caso, não critico, tá? Mas o que eu vejo, assim, o que eu falava com as pessoas, oh, mas e toda essa etapa aqui, ó, essa etapa onde tu tem essa linha reta aqui, ela foi reduzida, normalmente tem que 5, 10 anos até começar, né, Uhum. o uso, e ela foi reduzida para alguns meses, 10, 12 meses. Claro que foi um esforço mundial, né, foi um esforço universal para tentar colocar, né, as coisas, né, diminuir o número de mortes, diminuir os problemas relacionados à Covid, mas a crítica que esse pessoal, né, que as pessoas têm justamente é de que não foi respeitado, e aí comparam com a vacina da poliomielite, com a vacina da febre amarela, a própria vacina da gripe, né, que demora de 5 a 10 anos para ser aprovada, para ser autorizada, né, observado todos os efeitos. Entenderam? Sim, mas esse teu exemplo eu acho bem pertinente, Ricardo. Mas toda essa situação que nós vivemos da pandemia, na minha concepção, eu visualizei como sendo, eu sempre imaginei todo esse processo da pandemia como nós estando no meio, lá na Europa, no meio da Segunda Guerra Mundial. Tu tem que, os efeitos colaterais, tu vai ter efeitos colaterais, mas a questão toda é que tu tem que tentar sobreviver de uma maneira ou de outra. E no caso ali foi encurtando esse processo de pesquisa da vacina, né? É exatamente isso, ou seja, o que aconteceu, né? Eu também acho, né? Eu acho que a humanidade, aliás, eu sempre digo, né? A humanidade ela mostra a sua capacidade, né? Mostra o seu potencial justamente nos períodos de crise, né? Nos períodos onde ela tem mais, onde mais se exige do ser humano. Falou bem da Segunda Guerra Mundial, né? Quando tu teve tu teve o desenvolvimento de inúmeras tecnologias, de inúmeros avanços, né? No meio de uma guerra, no meio de um conflito que determinou morte, determinou sofrimento para milhares de pessoas, mas realmente tu teve o surgimento da internet, que a gente hoje está aqui graças à internet, né? Do micro-ondas, que mais aí, da energia nuclear, né? Bomba atômica, né? Ou seja, realmente é nesses períodos, e isso explica, né? Ou seja, tu está dizendo que a vacina da Covid, ela respondeu a uma demanda, né? a uma demanda mundial, né? E repetindo alguns períodos que já ocorreram ao longo da história da humanidade. É isso que tu está dizendo, né? Exatamente isso, exatamente isso. E eu defendi, olha, pô, nós precisamos, aqui ó, o troço está crescendo, tá mudando as variantes, se a gente não tem uma vacina, mas tem que ter os testes, assim, exploda-se os testes. Pode sim, é possível que a gente tenha, daqui a pouquinho a gente pode virar jacaré, tá? Sem ironia nenhuma, tá? É só uma figura de Sim, não, linguagem. tranquilo. Mas a gente precisava, senão a gente não ia estar agora nessa situação, que a gente já está numa quarta, numa quinta, numa sexta onda gigantesca, que não, hoje nós temos uma quarta onda pequenininha aqui no Brasil ou no mundo, né? Graças à vacina, a vacina nos ajudou. Não, eu concordo contigo. Se a gente pegar a história, tá? E pegar a história das epidemias, pandemias, a gente vai ver que um ciclo um ciclo de uma pandemia, né? A duração de uma pandemia, de uma epidemia no mundo, aí tu tem várias epidemias na Idade Média, durante o Império Romano, né? Geralmente é 4, 5 anos. Tá? Graças à tecnologia da vacina, aos estudos, esse período foi encurtado, né? O mundo conseguiu relativamente, está praticamente voltado ao normal, né? Hoje em dia, né? Em menos de 2 anos e meio, reduziu pela metade. É isso aí.
E eu uso essa figura de linguagem da Segunda Guerra Mundial, nem foi por esse aspecto. Tu foste bem brilhante, porque realmente tu lembrou de coisas que eu nem me tinha me tocado. Mas eu dizia no sentido que, quando eu fiz essa figura de linguagem, para mim mesmo, tá? Foi quando a gente estava tudo isolado dentro de casa, e aquelas confusões, aquele disse que me disse, aquela discussão toda, política, que Sim. não vamos entrar aqui no caso, né? E eu assim, caramba, nós temos que viver. E aí eu comecei a imaginar como é que era. Aí vem imagens, eu trago a Segunda Guerra Mundial justamente para impactar. E eu fazia isso na minha cabeça. Pô, como é que os caras ficaram lá numa guerra, lá de 39 a 45? Como é que eles ficavam? Aí eu me lembro dos filmes que eu assistia, onde eles ficavam presos. O Diário de Anne Frank, que eles ficavam presos, e assim por diante. Tá? Sim, O pianista, e seja lá o que pianista, for. pianista. Pois é, tinha que tocar a vida. E eu não estava lá, eu não sei como é que é, mas eu tinha que tocar a vida, tem que fazer de alguma maneira. E aí, assim, pomba, o mundo inteiro está parado, não é a Europa, é o mundo inteiro tá parado. A gente tem que tocar a vida e a gente tem que aceitar que tem que desenvolver uma vacina, seja lá o que for. Então, era nesse sentido. E aí tu complementaste com várias coisas inovativas ou inovações que tiveram. Realmente, eu não me lembrava disso. Perfeito. Assim, para te ver como... Assim, na vida é assim, né? Sempre tem dois lados. Por exemplo, durante as guerras napoleônicas, né? Napoleão, à medida que ele avançava, né, e a França é bem distante da Rússia, né? E ele tentou invadir a Rússia e foi derrotado, né? Ele precisava, né, o exército dele estava muito longe da base, né? Da França, né? E ele precisava que o exército dele se alimentasse, né? Tivesse energia, ainda mais numa região da Rússia que é geralmente muito fria, né? Principalmente no inverno. Então, o que foi inventado durante o período das guerras napoleônicas? Foi inventado a lata de conserva, tá? Comida Olha em só. lata. Comida em Que lata. legal. Então, o que nós temos, né, quando eu era criança, que tinha chamada comida, né, já tinha, né, hoje muito mais, né, a salsicha em lata, que mais, a ervilha em lata, o milho em lata, né, hoje é de alumínio, né, antigamente, no nosso tempo, né, Daniel, era de ferro e enferrujava, te lembra? Sim. Mas foi uma invenção de Napoleão, né, durante a guerra de Napoleão, isso aí no início do século XIX, ou seja, mais de quase 200 anos atrás. Então, realmente, é nessa hora que o ser humano se coloca, né, à frente de desafios para avançar, né, dar saltos, né, em relação ao que ele cresce normalmente. Né. Legal. Tá, continuando, então. Estão cansando, pessoal? Tá boa a aula, pessoal? Tá interessante o assunto? Sim, tá bem boa. Então tá, continuamos então, tá? Então, quando a gente pensa em processos de inovação de tecnologia em saúde, a gente pensa em progresso científico, né? A gente pensa exatamente no mercado, né? Como é que o mercado vai avaliar essa nova tecnologia, qual é a necessidade clínica, né? E essa tecnologia realmente ela vai agregar alguma coisa do ponto de vista da melhoria da saúde coletiva, da saúde individual, da saúde do paciente, né? Quais são as políticas governamentais para garantir a incorporação dessa tecnologia, ou seja, é uma série de variáveis, é uma série de questões que tu tem que discutir quando dá escolha, né, de uma nova tecnologia, da incorporação de uma nova tecnologia, ou ainda, de forma mais específica, da substituição de uma tecnologia vigente por uma tecnologia nova, uma tecnologia, via de regra, mais eficaz. Aqui a questão dos atores, né, que farão parte, né, nesse processo de definição, de escolhas, tá? Porque também determinantes, vou passar um pouquinho mais rápido para avançar aqui. E tem muita coisa. Que interessante, ó. Problema, ó, aqui, ó, essa lâmina aqui. Problemas na adoção de novas tecnologias, né?
tu tem a lentidão de aceitação e uso de tecnologias provadamente eficazes, mas aí também tem uma questão, né, pessoal? Muitas vezes essa lentidão se justifica, né? A gente falou da talidomida, né? E muitas vezes a lentidão é uma forma de minimizar riscos, né? Minimizar riscos associados ao uso dessa nova tecnologia em saúde. Que mais? Uso mantido de tecnologias de eficácia duvidosa, ou mesmo comprovadamente ineficazes. Uso mantido de tecnologias perigosas que já foram retiradas do mercado em outros locais. Aqui, ó, pessoal, o que eu ia falar para vocês? Tem uma questão muito interessante. Tem no Netflix, se alguém tiver o Netflix em casa, tentem procurar um documentário que tem justamente sobre o FDA, tá? E grupos de cidadãos americanos que se organizam, por exemplo, tem uma tecnologia que é utilizada para as mulheres não engravidarem, né? E essa tecnologia determinou uma série de reações adversas para as mulheres, uma série de problemas, né? Na questão do útero da mulher, na questão do aparelho sexual feminino, né? E aí as mulheres começaram a entrar em contato através das redes sociais, através das mídias sociais, né? Por isso tão importante essas mídias sociais, formaram grupos, começaram a fazer lobby junto ao Congresso, né? Congresso Nacional, mostraram né, inúmeras mulheres que tiveram problemas com o uso dessa tecnologia de prevenção da gravidez, que eu acho que é tipo um DIU, né? O DIU é a introdução de não sei. Sim, é parecido com um DIU, assim, mas ele é um formato diferente do DIU comum. A gente viu esse documentário, pelo menos eu vi, numa cadeira com o Ciro, que eu acho que era sobre. Legal, Não lembro se legal. era informática, acho que era informática, era alguma coisa assim também. Que aí ele nos mostrou esse documentário e, assim, muito, muito doido esse documentário, ele é muito bom. Eu ia É até parecido comentar com o antes DIU, quando eu né? estava falando. Isso, é parecido com o DIU. Na verdade, ele é. O formato dele é diferente do DIU. E aí tem uma história muito grande, né? Que as mulheres se encontraram pelo Facebook e muita gente. Isso. Uma começou a relatar e apareceu muita gente. É muito doido esse documentário. A gente viu numa aula com o Ciro, eu acho, foi informática. Que ele falou sobre as tecnologias em saúde e nos mostrou esse documentário. Se tu tiver, manda Eu no vou grupo ali, pesquisar bota no link, direitinho o nome, tá? que eu Se devo tiver ter o em nome. algum lugar aqui o nome, com certeza, e eu coloco ali no grupo. E observa o seguinte, ó, e é uma coisa moderna, isso aí deve ser 2010, 2015, né? E o FDA não, porque o lobby também é muito grande, né? A pressão desses grandes grupos, dessas grandes empresas para a certificação dessas novas tecnologias também é muito grande, né? Então, tu tem aí a questão também financeira envolvida na a certificação, na adoção dessas novas tecnologias. Nos Estados Unidos, então, vocês nem imaginam o impacto que isso tem, né? Então, bom, bem lembrada, né? Me lembro não, e nesse documentário, eu não sei se o Ciro só mostrou essa partezinha, tem outras situações, né? Não só dessa tecnologia, mas outras tecnologias que também fizeram com que houvesse prejuízo, né? Sim, é mais de uma. É mais de uma tecnologia. Eu Mais não de lembro uma. exatamente quais eram as outras, mas essa eu lembro que me marcou bastante, assim. O nome é Operação Enganosa. Não sei se ainda tem na Netflix, Operação. né? Mas acho que sim. Que às vezes eles tiram, mas é Operação É, Enganosa. Achei aqui. podem tirar, né? Pode ser que tenha. Eu vou dar uma olhada até hoje, depois da aula, eu vou dar uma olhada para ver se tem ainda no Netflix. E, bom, o que eu ia falar? Agora me esqueci. Mas é justamente isso, ou seja, aí entra o papel dos órgãos, né? do setor público. No Brasil, por exemplo, tem o DCIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. É justamente um departamento que examina estudos, examina
análises, ensaios, né, para identificar se realmente aquela tecnologia é eficaz, se aquela tecnologia é segura. Tá? Por quê, pessoal? Tá? Porque tu tem muito. E vocês já ouviram falar da revista Lance Med? Sim, sim. Uma É uma revista revista. famosíssima, Sim, né, sim. mas e é uma revista muito confiável, né? Mas mesmo assim ela andou tendo problema aí durante a Covid, né, na publicação de alguns artigos, né? E ela teve inclusive que fazer notas, né, para os seus leitores, né, para os seus pesquisadores, informando, né, que um ou outro artigo realmente apresentava conflitos de interesse, né, que apresentava resultados que não eram exatamente os resultados, né, que foram apresentados no teste. Então, o que mostra isso, pessoal? Mostra que realmente essa área da tecnologia em saúde, que envolve bilhões e bilhões de dólares, né, ela é muito, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito, tem que ter muito critério. Por exemplo, não pode adotar uma tecnologia baseado, por exemplo, em estudos de revistas que não sejam consideradas, né, revistas confiáveis, né, revistas que façam um filtro, né? Por exemplo, quase todos ou todos os estudos devem ser publicados em inglês. Tá? Há muitos, inúmeros estudos que são publicados em mandarim, né, em chinês, mas na China tem esse problema, né? Há uma questão financeira envolvida, então muito dos resultados, dos estudos que são apresentados na língua do mandarim são desconsiderados para efeito de revisão sistemática da literatura, né, para efeito de meta-análise, que a gente vai ver ao longo do curso, exatamente o que é uma meta-análise, e consequentemente, para a escolha ou não de incorporação dessa tecnologia. Então, é um mundo, pessoal, essa área da tecnologia em saúde é um mundo muito, né, que envolve muito dinheiro, é um mundo onde o mercado, em geral, é muito concentrado. Tem empresas, por exemplo, na área de medicamentos, na área de fármacos, se tu parar para pensar, né, tem a Pfizer, tem a Bayer, tu tem a Novartis, tu tem, sei lá, tu tem mais de 10 grandes empresas no mundo que comandam esse mercado de medicamentos. Né? Então, há uma concentração muito grande do mercado, né? Poucas empresas dominam praticamente todo. A Merck, né? Tem duas Merck, tem a Merck americana, tem a Merck europeia, então tem a Medley, né? Não sei se a Medley é brasileira, não sei se eu estou na dúvida se a Medley é brasileira ou não. Mas tu tem grandes indústrias aí que dominam o mercado. Aliás, o famoso filme aquele, O Jardineiro Fiel, que mostra justamente isso. Aqui, né, ainda falando em difusão de tecnologia em saúde, ó, tem a tecnologia do stents, já falei o que é a tecnologia do stents, né, que é aquela molinha que tu coloca para evitar o ataque cardíaco, né. Tu tem MRI, né, que traduzindo para o português seria equipamentos de ressonância magnética, tá? Desculpe. E tu tem as estatinas ali, que seria a primeira, tá? Estatinas, que é um tipo de medicamento, equipamento de ressonância magnética, e o stent, que é um tubo flexível. E aí observa o seguinte, cada um dessas tecnologias tem um comportamento, né? Então a estatina, rapidamente, ela se tornou de alto uso, né? De alta uso em hospitais. Já os stents, o tubo flexível, né, demorou, né, mas na medida em que ele foi aceito, essa tecnologia passou a ser rapidamente de uso em larga escala. Já ali o equipamento de ressonância magnética, ela também demorou, mas a evolução dela foi mais lenta, demorou mais tempo
para que tivesse uma difusão dessa tecnologia em grandes hospitais americanos, né? No caso do stent, né, que é aquela molinha que chamado tubo flexível, aquela molinha que tu coloca nas veias coronarianas, né? Surgiu, logo depois do stent, depois dessa molinha, surgiu o chamado stent revestido, que seria uma molinha coberta, né? Uma molinha revestida, né? Que na verdade era mais cara, né? Que era mais custosa, que era uma tecnologia mais custosa, e que no início prometia, né? Um resultado melhor, uma eficácia melhor em relação ao stent normal, o primeiro stent. Contudo, à medida que foram feitos estudos e mais estudos, comparando o stent não revestido, o stent tradicional com o stent revestido, né, que era uma tecnologia mais nova, verificou-se que os resultados eram muito similares, sendo que o stent tradicional, né, a molinha não revestida, né, tinha um custo bem mais baixo. Então, praticamente a molinha revestida, o stent revestido, foi uma tecnologia descartada, mesmo com elevada pressão, elevado lobby da indústria, né, de produção dessa tecnologia. Tá? Então, o que muitas vezes determina uma variação do tempo da difusão de uma tecnologia, né, principalmente a nível internacional? A questão regulatória, evidentemente, né? Cada país tem o seu sistema regulatório, né? Alguns países são mais burocráticos, alguns países são mais rígidos na questão da incorporação de uma tecnologia, principalmente do ponto de vista da segurança clínica, né? A questão de incentivos econômicos, né? Também afeta, né? Na provisão, na oferta de tecnologias, né? A proporção de tecnologia de propriedade pública versus a tecnologia de propriedade privada, também isso afeta uma difusão mais rápida ou não de novas tecnologias em saúde, o número, né, distribuição de especialistas que existe no país, e o papel da indústria fabricante nacional, né? Muitas vezes há uma pressão por parte da indústria nacional, se cria barreiras, se cria mecanismos de proteção, né, que dificultam, né, a entrada de novas tecnologias em saúde. Aqui outro exemplo, né, o marca-passo, né? O marca-passo é uma tecnologia antiga, né? É o que eu digo para vocês. Eu falei do raio-x, né? O raio-x é uma tecnologia do final do século XIX, início do século XX, né? Já tem mais de 120 anos, 130 anos e ainda hoje é usado em larga escala, né? Muitas vezes de forma complementar às tecnologias novas que nós temos hoje. O mesmo vale para o marca-passo, pessoal. Primeiro implante do marca-passo vai fazer aí 60 anos, né? Mais de 60 anos, né? 1960, nós já estamos em 2022, né? 62, 63 anos. E hoje ainda é uma tecnologia não obsoleta, né? Uma tecnologia ainda muito utilizada para problemas cardíacos. E observa assim que ela, né, olhando aqui, né, os anos 60, ela realmente só foi ter uma difusão maior, um uso maior, a partir principalmente da década de 70. Aqui outra tecnologia, né, equipamentos de congelamento gástrico, né, de equipamento vinculado. Esse aqui cresceu rapidamente, teve uma difusão rápida e rapidamente também se tornou obsoleto. Aqui outro tipo de tecnologia, os chamados tomógrafos, né? Tomografia computadorizada, né? E aí, observa outra questão interessante, esse gráfico traz, né? Ele mostra que dependendo do tamanho do hospital, né? Se tem um hospital muito grande, que tenha condições, tenha recursos, né? Essa tecnologia tem um comportamento na sua aceitação e difusão em relação a um hospital menor, né, um hospital que tenha menos recursos, né, menos condições de absorver
uma nova tecnologia, né? Lembrando sempre que nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? No Brasil, o que tu tem? Tu tem basicamente, tu tem 3 tipos de hospital no Brasil, né? Tu tem o hospital público, 100% público, que seria, por exemplo, no caso de Porto Alegre, o Hospital Conceição, né? E todo o grupo hospitalar Conceição. Tem ali o Cristo Redentor, tu tem o Hospital Fêmea, tu tem o Hospital Cristo, o Hospital... O Conceição, o Cristo Redentor e o Fêmea, que é do mesmo grupo. Não, e tu tem o Conceição Criança também, né? São 4. Ah, né? é. Ah, sim. São 4. E seriam os hospitais 100% públicos. Depois tu tem o Hospital Escola, né? Seria o caso principalmente do Clínicas, né? A própria Santa Casa e o São Lucas, né? E tu tem os hospitais contratualizados, né? Que seriam aqueles hospitais que atendem o privado, os planos de saúde, mas também atendem SUS. Novamente, a Santa Casa atende SUS, que mais? O São Lucas atende SUS, o Mãe de Deus, eu não sei se atende SUS, não sei se o Moinho de Venda atende SUS também, mas eles são chamados hospitais que têm contratualização, são contratualizados, são os hospitais filantrópicos, né? Que tem uma isenção tributária, tem vantagens tributárias, principalmente por atenderem, né, através de contratos, chamada contratualização, pacientes SUS. Basicamente é isso. Ainda tem hospitais como Ernesto Dornelles, né, que são hospitais exclusivamente vinculados a determinados grupos, no caso do Ernesto, né, vinculados a pacientes que tenham o plano de saúde do IP, né, estadual. Ricardo, Fala. o Mãe de Deus em Porto Alegre não atende SUS, mas em Torres e em Capão ele atende. Aí é misto. E eu acho isso que o Mãe de Deus faz. Eu acho que o Moinhos faz a mesma coisa. Ele não tem uma unidade lá na Restinga, o Moinhos, ou é o Mãe de Deus que tem? Alguém sabe? Sei. Eu Eu não sei. Eu não acho correto que o Mãe de Deus faça, porque ele pega a melhor estrutura que ele tem, que é aqui de Porto Alegre. Professor, a Vitória quer falar, acho que a Vitória é do Moinhos. Pode falar, Vitória. A palavra é tua. Tá ruim o microfone, Vitória. Tá ruim dela ou o meu? Tá, agora vou falar. É do Moinhos de Vento, professor. Fala. Não me ouvem? Quer falar do Moinhos? Não, tô te escutando perfeitamente. Você estava perguntando da onde que era, né? O hospital que tinha ali na Restinga, é do Moinhos de Vento que cuida. E que também aceita pacientes SUS, nesse caso, né? Sim, isso aí. A estratégia do Mãe de Deus e do Moinhos é muito semelhante, né? Eles reservam a melhor estrutura que eles têm para atender pacientes conveniados, né? E criam esse hospital na Restinga. Eu não sei realmente a qualidade dele, nunca fui, né? E também o Hospital de Torres, lá do Mãe de Deus, né? Quem é que falou, além do Mãe de Deus, qual era a outra? Desculpe, quem... É Capão, Mãe de Deus é Capão e Torres. Ela é mantenedora, na verdade. E nesses dois são contratualizados, né? Tem atendimento SUS, não é isso? Isso, exatamente. Justamente para garantir vantagens, né? Como o Divina também tem. Filantrópico. O Divina Providência também. Mas o Divina não. Mas é diferente, por exemplo, que o Divina só tem a estrutura dele, né? Não, mas o Divina também tem hospitais no interior. Em Estrela, eu acho que essa... Eu sei que tem... Mas na sede ele atende SUS. Sim, tá. Entendi. Entendeu, Ana? É diferente, por exemplo, se tu é SUS, tu não entra no Moinhos ali na matriz do Moinhos, entendeu?
nem no Mãe de Deus, do Menino Deus. Sim. Já no Divina tu entra. Tá? Lá é tipo Santa Casa. Santa Casa, eu, por exemplo, quando estava com Covid, eu tenho convênio do IB, né? E eu estava junto lá com os pacientes do SUS. Tá? Ok? Posso continuar? Sim. Tá, e aqui também, eu vou avançar um pouco, já são 21h42, as nossas aulas duram, hein? A adoção essa hora já teria terminado lá na UERGS. A vantagem de ser online, né? Tá aqui, adoção de tecnologias, razões para compra. Vou passar isso aqui mais rápido, tá? A gente já falou diferenças entre tecnologias. Um assunto muito interessante, tá? Vou passar isso aqui, tá? Aqui é interessante, ó. Observem que aqui aparece ATS, Avaliação de Tecnologias em Saúde. Na verdade, assim, quando tu estuda essa área de tecnologia, a ATS é justamente uma área mais ampla, que incorpora não apenas avaliação econômica, mas avaliação clínica. Mas como nós não somos profissionais em saúde, nenhum de nós aqui é profissional de saúde, tem formação, tirando a Bárbara, né, que é nutricionista, nós não vamos fazer uma avaliação clínica, né? Ou seja, aquela parte da ATS, da avaliação de tecnologia em saúde, que se refere à avaliação clínica, não nos compete como profissionais da área financeira. A gente simplesmente vai trabalhar com avaliação econômica. Então, na verdade, quando a gente estuda a avaliação de tecnologia em saúde, né, essa parte clínica ela é mais específica para o profissional, para o enfermeiro, para o nutricionista, para o médico, para o dentista, né? E cabe a nós, como gestores, como administradores, como economistas, enfatizar e analisar a outra parte, né? Que é a avaliação econômica financeira. Ok? Tá? E aí aqui a avaliação, né, como ferramenta de auxílio aos formadores de política nas decisões. Lembrando sempre que a avaliação de tecnologia em saúde incorpora a nossa parte, que é a avaliação econômica, e incorpora a parte, digamos assim, médica, clínica, que é a segurança clínica, a medição do grau de eficácia do medicamento, assim por diante. Ok? Impacto, a gente já falou, né? O impacto da incorporação de tecnologia em saúde é muito grande, é por isso que tem necessidade de estudos e avaliações, tá? Isso aqui eu já falei, o espectro dos efeitos, falamos. Vamos lá, qual o propósito da ATS, também já comentando sobre isso, né? De tomar uma decisão mais criteriosa, né? Baseada em informações, em análises, em critérios técnicos, em critérios estatísticos, né? De modo a que essa decisão seja a mais racional do ponto de vista financeiro e a mais eficiente, a mais eficaz do ponto de vista clínico. Tá? Aqui também já é uma repetição, né? Os objetivos da avaliação de tecnologia em saúde. Vamos avançar um pouco aqui. Aqui, por que essa área da TS, da avaliação econômica é importante, né? Porque cada vez mais, né, tu tem um perfil de paciente, de população, né? Cada vez mais velha, cada vez mais propensa, principalmente a doenças crônico-degenerativas, ou seja, na medida que a população mundial envelhece, o que tu tem? Tu tem um perfil de doenças, de pacientes
com outros tipos de doença, né, chamadas doenças não infecto-contagiosas, mas sim doenças que estão associadas a próprio envelhecimento do ser humano, né, como câncer, as chamadas neoplasias, né, as doenças coronárias, as doenças renais, as doenças vinculadas principalmente à questão de memória, como o mal de Alzheimer, né? Então, tudo isso gera o quê? Gera a importância de estudar a ATS, a importância de estudar critérios seguros do ponto de vista clínico e critérios racionais, ótimos do ponto de vista financeiro. Tá? Aqui também, repete, né? Vou avançar um pouco mais. Aqui, ó, se a gente pensar em essa parte aqui, ó, propriedades clínicas, segurança clínica, eficácia e efetividades, isso aqui é mais da parte da ATS clínica, né, da área do profissional em saúde. O que nos interessa aqui é os atributos, né, qual é o impacto de uma tecnologia sobre o orçamento público, né, sobre os custos em saúde. Os impactos sociais também nos interessam. Aqui as propriedades técnicas, né, de uma tecnologia, não vamos detalhar isso. Tá? Aqui, ó, o que avaliar em tecnologia em saúde, só para vocês terem uma ideia. Propriedades técnicas, né? Confiabilidade, facilidade de uso, né? Manutenção, não é isso que a gente vai estudar. Segurança clínica, a gente falou bastante sobre segurança clínica, também não é isso, não nos compete fazer uma avaliação clínica. Eficácia e efetividade, né? O grau de eficácia do medicamento, da prótese, da órtese, né? A gente vai pegar essa informação e trabalhar com essa informação, e a partir dessa informação nós vamos elaborar planilhas, nós vamos elaborar relatórios financeiros para tomar de decisão. Tá? Isso aqui também, né? Atributos, isso aqui nos interessa, é isso que a gente vai estudar, ó, atributos micro e macroeconômicos. Nós vamos fazer, a partir da aula que vem, a chamada avaliação econômica, avaliação custo-efetividade, avaliação custo-benefício, avaliação custo-utilidade, avaliação custo-mínimo, tudo isso compete a nós, como gestores em saúde, fazer, né? Também, tanto do ponto de vista micro, que a gente vai fazer, quanto do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista macro, a gente vai ver qual o impacto de uma tecnologia no orçamento público, né? Qual o efeito na alocação de recursos, a famosa aquilo que eu falei sobre a teoria da reserva do possível, né? Quando tu escolhe incorporar uma tecnologia, um procedimento, qual o impacto que tem sobre outras escolhas, sobre outras tecnologias, tá? Também vamos estudar essa questão, os efeitos das políticas de saúde na inovação tecnológica, na transferência tecnológica, na geração de emprego, né? Porque muitas tecnologias novas, elas são substitutivas da mão de obra, ou se não são substitutivas, requerem, né, uma formação diferenciada do profissional em saúde, né? Uma qualificação cada vez maior do profissional em saúde. Tudo isso também compete a nós examinar. Tá? Então, tanto os aspectos micro quanto macroeconômicos, né, são questões importantes. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês interessante. O custo da doença. Tá? Uma das principais doenças, por exemplo, do Brasil hoje é o chamado custo da obesidade. Tá? É uma epidemia a obesidade. Né? E a obesidade, ela gera uma série de outras doenças, diabetes, gera hipertensão, aumenta a taxa de câncer na população, né, a prevalência, né, ou incidência de câncer. Ou seja, uma doença, inclusive a questão da Covid, né, um dos principais fatores de risco associado à Covid é a obesidade, ou era a obesidade.
E aí, novamente, qual é o custo dessa doença? Como é que a gente vai medir o custo dessa doença? Nós, como gestores, como administradores, né, a gente pode medir o custo dessa doença, né? Por exemplo, o custo da diabetes, o custo da hipertensão, tá? E a partir daí, na medida em que a gente consegue estimar o custo da doença, avaliar o custo da doença, a gente pode elaborar políticas públicas, pode definir critérios, escolhas, né, estratégias, principalmente na área da atenção básica, né, para minimizar, né, esse problema e, por consequência, racionalizar o orçamento público. Ou seja, é um mundo de coisas, pessoal, avaliação econômica e saúde. Pena que é uma cadeira apenas de 2 créditos. Que, na verdade, conosco, né, graças ao interesse de vocês, né, vai se transformar em 4 créditos. Não, estou brincando. Mas tem muito conteúdo mesmo, tá? Tem conteúdo para 4 créditos. Aqui a gente já falou, né, atributos, impactos econômicos. Vou avançar porque realmente já está chegando 22 horas, está chegando o final da aula. Aqui também é ciclo de vida de uma tecnologia, né? Nova aplicação de tecnologia já existente, a fase experimental, a fase de implementação inicial, por aí vai. Tá, isso aqui tudo está no Moodle para você ver aqui. Vou avançar isso aqui, prioridades também. Ok. Então, pessoal, assim, ó, vou abrir de novo a câmera para vocês. A aula de hoje, basicamente, foi uma apresentação, tá? Foi uma introdução do que é avaliação de tecnologia em saúde, do que é avaliação econômica em saúde. A partir da aula que vem, tá? Da quinta-feira que vem, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar métodos de avaliação econômica. A gente vai começar primeiro falando em avaliação custo mínimo, depois a gente vai falar de avaliação custo-benefício, depois a gente vai falar de avaliação custo-efetividade e, por fim, de avaliação custo-utilidade. Tá? Então, as próximas 2 aulas, pelo menos, vão falar de avaliação econômica, de métodos de avaliação econômica, com exemplos, né? com exemplos práticos, com exemplos teóricos e exemplos numéricos, né? Para justamente entender, né? Como esses critérios de avaliação podem ser úteis no processo de tomada de decisão em saúde. Tá? Então, já, para quem tiver interesse, já está no Moodle, tá? Já pode pegar as lâminas que falam justamente sobre avaliação econômica em saúde. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Não, tudo certo. Para mim também, tudo certo. Então tá, agradeço a atenção, peço desculpa aí pelo atraso na entrada, realmente foi em função da internet, tá? E desejo a todos aí uma ótima semana, um ótimo final de semana, ok? Valeu, obrigado, Ricardo. Para ti também, para ti também. Tchau, tchau. Boa A gente se noite. terça-feira vocês me avisem, eu vou na sala de vocês, hein? Vai ter uma maçãzinha lá para ti. Tá bom. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.